A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente ao papai por me dar essa oportunidade de estar trazendo aqui nessa noite de quinta-feira, né? Mais esse estudo da sã doutrina, da Palavra de Deus. Quero pedir a você, se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, para que compartilhe, né? Para que mais pessoas venham se alimentar desse alimento sólido. Alimento esse que não é para qualquer um. É alimento para quem já é maduro, para quem já está fortalecido. Às vezes, algumas pessoas aí que ainda é tratado com leite não vai digerir bem esse alimento aqui. Olha, o tema de hoje é bastante importante e por isso eu peço que você fique até o final e entenda, né, o que nós iremos tratar aqui nesta noite. Quero agradecer aos inscritos aqui do canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que você fique até o final, que não faça igual algumas pessoas que chegam aí só pelo tema, deixa os comentários e não assista os vídeos e vai embora. Então, é muito importante que você fique até o final. O tema é: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Vou repetir. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Abençoados, desde a minha infância, quando eu ouvia falar desse nome, né, diabo, Satanás, era, para mim, sinceramente, aterrorizante. Eu ficava completamente com medo, né? É difícil até de achar palavra para expressar aqui, mas era uma situação para mim que me preocupava demais da conta, que me deixava muito incomodado, uma situação muito complicada. Ainda mais quando eu vi as pessoas falarem que Satanás foi jogado do céu aqui na terra e que ele se rebelou contra Deus. Eu ficava imaginando, meu Deus, se o tal Satanás se rebelou contra Deus, imagina com a gente, né? Então, os tempos passaram, a graça de Deus me foi concedida e hoje eu sou um ministro aqui da graça de Deus. Não estou me intitulando aqui, sou ministro e tenho autoridade sobre você. Não, sou ministro porque eu ministro a palavra de Deus aqui para quem quer que seja, para quem quiser assistir, fique à vontade. Então, eu sou ministro da palavra de Deus, não ministro de vocês, né? Eu não ministro sobre a vida de ninguém. Cada um tem a sua liberdade aí, religiosa, seja lá o que for. Então, eu sou ministro, não vou me dar um título de ministro, não. Ministro porque eu estou ministrando a palavra, simplesmente por isso. E não quero ser chamado de ministro também, não. Eu sou ministro, estou exercendo apenas um momento que eu estou falando da palavra de Deus, eu estou ministrando a palavra de Deus. E não tenho autoridade sobre a vida de ninguém, né? Então, hoje nós iremos falar desse tema, e ele está em Apocalipse 2. Nós vamos ler do 12 ao 17. Por isso que eu peço, fique até o final. Olha, como eu já disse aí no início, né? Essas
questão de Satanás, diabo, Satanás, me tirava o sono. Mas a graça de Deus me foi revelada e hoje eu tenho um conhecimento que, graças a Deus, eu estou tranquilo quanto a isso aí. Espero que você também, nessa noite, aqui para mim, não sei que hora você vai estar assistindo, que a partir desse dia de hoje, você também possa ter paz acerca desses adjetivos que foram criados pelo sistema religioso, criado dessa forma distorcida e que causa medo, e que causa espanto, que causa terror na vida das pessoas, tira a paz das pessoas, né? Diabo, Satanás. Então, como a gente vai falar de Apocalipse hoje e outros versos ali, eu quero pedir para você não assista esse vídeo, não continue assistindo esse vídeo, sem antes, porém, pegar a sua Bíblia e colocar aí do seu lado, para que você acompanhe comigo na leitura, né? É muito importante, quando a gente vai ler a palavra de Deus que está na Bíblia, né, a gente atente para os usos e costumes, os adjetivos, né, as figuras de linguagem, porque a Bíblia, desde Gênesis, do capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 22 de Apocalipse, é cheio de figuras de linguagem. Então, você não pode tratar a Bíblia num todo como literal. Porque Jesus falava por parábola, ele falava de maneira que algumas pessoas entendiam e outras não. Infelizmente, hoje, as pessoas, quando pega a Bíblia e vai ler o Apocalipse, quando vê falar em dragão, serpente, a mulher vestida de sol, eles traduzem isso daí tudo para o literal. E não é assim. Nós temos que entender também para quem que foi escrito, até quando prevalece, né? O último apóstolo de Cristo viveu até o ano 95 DC. Então, daí para cá, só que as escritas foi bem antes, né? Algumas pessoas acreditam que o Apocalipse foi escrito no ano 95 DC, mas isso é um outro assunto e falaremos outro dia sobre isso daí. E eu acredito que ele foi escrito bem antes, no ano, até meado do ano 70, né, DC. Foi João, que esteve na ilha de Pátmos. Ele, certa vez, ele caminhando com Pedro e os outros discípulos, Jesus disse para Pedro: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte, que te importa? Então, esse boato correu, não que Pedro iria ficar vivo, não, perdão, não que João ia ficar vivo, mas que Jesus disse: se eu quero que ele fique vivo até que eu volte. E ficou, sim, ele ficou até o ano 70 DC. Ah, mas Jesus já voltou? Sim, já voltou, sim. Está escrito aqui, ó. Aqui, está aqui dentro, aqui. É só você ler com paciência. Leia Mateus 10, 23. Leia Mateus 16, 28. Mas leia com a mente sem religião, com a mente aberta, para você ver que ele já veio, sim. Então, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, que está na Bíblia, com a mente aberta, para quem está escrevendo, de quem está falando, até quando isso vale, quando começou, quando termina, onde é o Novo Testamento, onde ele começa, onde termina o Antigo Testamento, o que é a Nova Aliança, o que é graça. Temos que saber separar tudo isso daí. E quando chegamos aqui em Apocalipse, também nós temos que saber separar, entender as figuras de linguagem, né? João falou assim, para calcular o número da besta, porque era nome de homem. E muita gente nos dias de hoje estão imaginando aí chip, essas coisas. Eu não sei de onde tiraram isso daí. Está escrito porque é nome de homem. E tem gente esperando chip, faz um chip. É uma loucura total. Então, nosso propósito aqui na graça de Deus, um deles é desmistificar isso aí para você, trazer à luz da Bíblia a verdade.
E a verdade é, Apocalipse não foi escrito para nós nos dias de hoje. Não adianta os líderes religiosos se morderem, me criticarem, me atacarem, falarem, brigarem, xingar. Não foi escrito para nós nos dias de hoje. É uma carta que tem quem escreve, tem quem manda escrever, tem o destinatário, tem o endereço, tem o remetente, né? O endereço de remetente, e tem o destinatário. Tem tudo aqui. Então, para começar, eu quero que você... Eu não vou nem... Eu vou fazer de tudo para não dividir a tela aqui com você. Só que eu espero que você assista esse vídeo com a Bíblia sua do seu lado. Eu não vou fazer de tudo para não dividir a tela aqui. Mas se for necessário, eu dividirei a tela aqui com você, né? Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 1. O sistema religioso costuma futurizar. Desde quando eu era criança, eu vejo falar de Apocalipse. Desde quando eu era criança, eu vejo falar que Jesus está voltando, está voltando. Nunca voltou. Nunca voltou. É porque, né? E pessoas que morreram bem antes mesmo, viveu aí 70, 80 anos, também estavam esperando e vão esperar enquanto a verdade, enquanto Cristo não for formado em vossos corações, eles vão ficar aí esperando Jesus voltar. Uma espera sem fim. Se você já estiver com a sua Bíblia na mão, se já abriu em Apocalipse 1, verso 1, nós vamos começar por aqui. Olha lá. Não vou dividir tela com vocês hoje aqui para mostrar, não. Vamos deixar mais ou menos assim. Olha aqui. Apocalipse 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que, depois de 2000 anos, ou é brevemente, devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Aqui está falando que é breve. Não adianta você vir e dizer, não, mas o breve de Deus é diferente do nosso breve. Olha, Deus estava falando com pessoas que tinham e que têm tempo de vida limitado. Deus está falando com pessoas que têm um tempo de vida limitado. Então, ele não pode falar para uma pessoa naquela época que era breve e demorar 2000 anos depois e aquelas pessoas não ver nada acontecer. Então, aquelas pessoas morreriam e nada do que Deus havia falado aconteceu. Então, as pessoas vão supor que no leito da morte, com 70 anos, 100 anos, porque naquela época as pessoas viviam muitos anos, não aconteceu. Se for futurizar, igual o pessoal está futurizando dentro do sistema religioso. Breve é breve. Se a esposa falar, olha, eu vou ali e breve eu volto. Olha, eu vou numa viagem e breve eu estou voltando. Então essa pessoa vai ficar esperando aquela pessoa que viajou e ela vai voltar. Breve. Mas as pessoas aí, o breve para o sistema religioso é 2000 anos, 3000 anos e vai. Então, aqui é breve. Apocalipse 1, verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouve a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Olha aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Então, se isso daqui está no futuro, se o Apocalipse é para o futuro e as pessoas estão pregando que é para o futuro ainda, essas pessoas que era bem-aventurado aqui, que lesse e que ouvir, é nós nos dias de hoje? Não.
João escreveu uma carta para nós nos dias de hoje? Não. É para aquele povo daquela época. Por quê? Bem-aventurado aquele que lê. Porque eram poucas pessoas que tinham esse entendimento. Porque o Apocalipse ele foi escrito com figuras de linguagem, tipo código. Não era qualquer um que ia entender. Não era qualquer um que compreenderia o Apocalipse. Tanto é que João falou: quem tiver entendimento, calcule o número da besta, porque é nome de homem. Está escrito assim. Então, ele ficou preso na ilha de Patmos e não poderia escrever essas cartas literalmente do que estava acontecendo e do que ia acontecer em breve. Por quê? Nero estava no poder. E se caísse nas mãos dele, já era. As cartas não chegariam ao seu destino, que são as 7 igrejas da Ásia. E está aqui, ó. Está aqui. Apocalipse 1, capítulo 4. João, as 7 igrejas que está na Ásia. O nosso continente não é asiático. O nosso continente não é asiático. Então, por que as pessoas estão pregando Apocalipse aqui no Brasil como se esse Apocalipse aqui fosse escrito para nós? Não é para nós. Isso é um engano. Isso eu digo que é muita maldade. Pegar isso daqui e aplicar nas pessoas nos dias de hoje e fazer com que elas acreditem que ainda vai ter Apocalipse, e com isso tem pessoas aí mata, morre, porque é medo e terror que o sistema religioso prega na vida das pessoas. João, as 7 igrejas da Ásia, Apocalipse 1, verso 4. Está escrito assim. Então, quando nós olhamos aqui para o tema desse vídeo aqui, dessa live, desse estudo, né? Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Bom, aí nós perguntamos assim, é Deus falando. É Deus falando. Então Deus sabia onde estava o trono de Satanás aqui na terra? Aonde é? Ele diz que sabia. E onde é o trono de Satanás? Olha, isso aqui mal interpretado vai deixar as pessoas completamente perturbadas, porque eles vão tentar aonde é o trono de Satanás. Ah, vai ser lá em tal lugar. Ah, fica procurando lugar aqui, assim. Ah, o Satanás está lá. Gente, não é nada disso. Eu, pelo menos, nunca vi um pastor pregar a respeito dessa passagem. E eu queria até ver. Se vocês tiverem alguém aí que tem aí um vídeo aí, alguém pregando, coloca aí nos comentários para a gente assistir, para me saber como que eles pregam. Eu queria até ver uns líderes religiosos nos dias de hoje. O que significa isso daqui? Né? Porque a própria Bíblia responde essas questões que nós estamos falando aqui. A própria Bíblia responde, né? Então, se Deus sabia, por que não fez nada, né? Por que não fez nada? Um Satanás, um bicho tão mau, por que não fez? É porque não é literalmente que entende isso daqui. Satanás nada mais é do que um adjetivo. Um adjetivo. Satanás, diabo, é uma coisa só, mas com atributos diferentes. Satanás é acusador, diabo é adversário, entendeu? Então, nesse ponto aqui que nós iremos falar, vai ficar bem claro, né? Então, agora abra sua Bíblia em Apocalipse 2, verso 12. Apocalipse 2, verso 12. Eu estou lendo aqui a Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, né? Não sei qual tradução que você está usando daí. E na minha está escrito assim:
E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde Satanás habita. Então, se a gente levar isso aqui para o lado literal, Satanás tem um local específico onde ele habita aqui na Terra. Não é nada disso, abençoado. Não é nada disso. Vamos continuar lendo aqui. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem. Tem lá, olha, presta atenção agora, viu? Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Tem lá onde? Tem lá onde? Ele está falando aqui com quem? Com a igreja de Pérgamo, né? Tem lá os que seguem a doutrina de Balaão. Vamos continuar. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Esse prostituir-se aqui, abençoado, não é nada do que você está pensando, mas pura e simplesmente ir após outros deuses. É isso que ele está falando. Só que se o sistema religioso pegar isso aqui, eles vão dançar, cirandar em cima disso daqui e falar, ó, isso daqui, tá vendo? Você que está aí na prostituição e por aí vai. E não é nada disso, é muito pelo contrário. Isso aqui é contra o sistema religioso que vai após outros deuses. Após outros deuses. Não tem pastores aí recebendo dízimo e falando que é para Deus e pegando o dinheiro e comprando fazenda e falando que é da igreja e não é deles? Tem. Eles pegam e falam que é para Deus e você acredita. Não, dízimo é questão de fé. Aí você cai nessa e então dá o dízimo, você fica pobre e eles ficam ricos. Né? Infelizmente, está desse tipo. Então, hoje ainda tem pessoas indo após outros deuses. Né? Esses deuses famosos que tem por aí, que tem rádio, que tem televisão, emissores de rádio, emissores de televisão, tem jatinho, esses deuses aí. Né? Antigamente, ainda tem outros deuses aí ainda de pedra, de pau. Tem muita gente aí dando muita coisa para ir após esses deuses de pedra e de pau. Ainda tem. Então, continuando. Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e que eu aborreço. 16. Só um minutinho aqui. 16. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada de minha boca. Contra eles quem? Contra eles quem? É de se perguntar. Tem que se perguntar. Mas está falando aqui que vai combater a igreja? Não, porque aqui nós estamos falando da igreja de Pérgamo. É a igreja que são pessoas? Não. Fica bem claro. Arrependa-te, pois quando... Olha aqui, está falando para quem? Arrependa-te. Está falando para as pessoas que estão seguindo aqueles que após a doutrina de Balaão, né? E doutrinas de nicolaítas. As pessoas que estavam seguindo, aí o Senhor está pedindo, arrependa-te, pois quando não, em breve virei contra eles. Você está entendendo? Contra eles.
e batalharei com a espada de minha boca. Com a espada de minha boca. É a palavra, né? A palavra afiada de dois gumes, né? Que penetra até nas divisões, nas juntas e medulas. Então, aqui, algumas pessoas estavam se desviando, indo após outras doutrinas, outros deuses. Vamos terminar aqui, depois nós entra nesses comentários. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas o quê? Aqui, o Espírito aqui. Isso aqui é uma figura de linguagem, mas são pessoas. As pessoas que estavam à frente das igrejas ali, que são 7 igrejas da Ásia, está aqui em Apocalipse 1, o nome delas, de todas elas. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aqueles que o recebem. Esse aqui eu não vou nem entrar em detalhe agora, não. Mas, aqui, durante esse texto de Apocalipse, desses versículos de Apocalipse 2, do 12 ao 17, falou acerca do trono de Satanás, ou seja, onde ele estava assentado. Mas aí eu te pergunto, dentro da cultura judaica, a palavra Satanás significava o quê para eles? Qual era o entendimento que o Messias tinha acerca de Satanás, acerca de diabo? Qual é o entendimento que ele tinha? O que tinha na cabeça dele? Que Satanás, diabo, era um ser invisível, espiritual? Era isso que se passava na cabeça de Jesus de Nazaré, o filho do Deus vivo, quando esteve aqui na Terra? Era assim que ele entendia, que quando ele disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, era esse entendimento que ele tinha, que Satanás entrou em Pedro e fez com que ele falasse da forma com que falou? Abra sua Bíblia aí, em Mateus 16, 21, 23. Mateus 16. Eu não vou dividir tela hoje, não, pessoal. Vamos seguir esse mesmo. Mateus 16, 21, 23. Na minha, está escrito assim, a Bíblia, que eu estou lendo aqui, a versão João Ferreira de Almeida corrigida. Olha só, presta bastante atenção aqui, para você ver o sentido dessa palavra Satanás. Mateus 16, 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus servos, olha aqui, começou Jesus a mostrar a seus servos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes. Aqui ele poderia falar padres, pastores, tudo isso aqui que encaixa. Viu? E dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ao terceiro dia. Aqui ele fala que convinha, né? Convinha, ele tinha que ir, isso tinha que acontecer para que se cumprisse as escrituras, né? Isso tinha que acontecer. Mas vamos ler aqui, vamos ver o que Pedro disse aqui. Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Olha aqui, começou a repreendê-lo. Começou a repreender. Ó, vamos ver o que Pedro falou? Começou a repreendê-lo dizendo, Senhor, tende compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De modo nenhum te acontecerá isso. Agora eu te pergunto, se Jesus de Nazaré tivesse ido na conversinha, na baba de calango de Pedro, como que nós estaríamos hoje? Como? Você já parou para pensar?
Pedro aqui tem uma aparência, né, de uma pessoa cheia de compaixão, cheia de amor, né? De modo nenhum isso te aconteça. Mas ele não entendia que aquilo tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Por quê? Era o Cordeiro que tinha o pecado do mundo. Se isso não tivesse acontecido, Jesus não tivesse morrido e ressuscitado, o mundo aí estava em pecado. As pessoas que morressem hoje ainda estavam dormindo no pó, no seio de Abraão, como o sistema religioso fala. Então, quem morrer hoje é o encontro imediato com o Pai. Eu fico imaginando, às vezes, né, fechar de olhos assim e abrir já do outro lado, de frente a frente com Ele. Eu não tenho nem como imaginar isso, de tão maravilhoso que é. Né? Mas aí o sistema religioso complica as coisas. Não, que você vai para o seio de Abraão, você fica dormindo, outras denominações você fica no purgatório, porque tem que purificar, e por aí vai. É um caminho difícil de seguir, muito difícil. Continuando aqui, Mateus 16, 22. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tenha compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. É bonitinho, né? Ele estava meio, né? Vamos ver que se Jesus gostou. Mateus 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de quem? Dos homens aqui da terra? Não, as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Tem muita gente aqui compreendendo as coisas que são de homem e não de Deus. O sistema religioso praticamente é assim. Não vou falar em sua totalidade, não, mas isso é coisa de homens, não é coisa de Deus. Pedir dízimo em dinheiro não é de Deus. Fazer sacrifício não é de Deus. Ele falou: misericórdia quer e não sacrifício. Infelizmente está assim hoje. Assim não, desde que Cristo, né, ascendeu, está assim. Então, qual era a ideia que Jesus tinha aqui de Pedro, quando ele falou: para trás de mim, Satanás? Qual era a ideia desse Satanás aqui? Tem que se perguntar para o seu líder religioso. Qual era a ideia que ele tinha aqui? Era realmente, porque entrou o Satanás nele, Jesus expulsou muitos demônios, né? E depois, bom, de acordo com o pensamento de vocês, se for assim, né? Jesus expulsou muito demônio aqui, Pedro. Se eu acreditar que Satanás entrou nele aqui, então Jesus não expulsa ele. E interessante, né? Se você falar para mim que Satanás aqui entrou em Pedro e ele seguiu de boa. Lá em Mateus 26, ele tomou Santa Ceia. Vocês não falam que é Santa Ceia? Então lá ele tomou Santa Ceia. Satanás, então, tomou Santa Ceia. Porque Jesus chamou ele aqui de Satanás. E depois ele toma Santa Ceia. E pode, mas nós sabemos, nós em graça sabemos que lá não é Santa Ceia, nós sabemos que lá é Páscoa. Né? E aí, como é que fica? Qual era a ideia que Jesus tinha aqui de Satanás? Qual era a ideia, o entendimento que Pedro tinha aqui quando foi chamado por esse nome? Né? É isso que as pessoas não conseguem entender. As pessoas não conseguem entender. Pedro aqui, nada mais, nada menos, estava sendo um adversário do Messias. Estava indo contra aquilo que estava escrito para acontecer. Estava pensando nas coisas aqui da terra e não nas coisas que são do alto. Satanás aqui era adversário. Então, por isso que eles seguiram o caminho normalmente. Jesus não fez nada, Pedro não fez nada, e depois, lá na Páscoa, que vocês falam que é a Santa Ceia, eles sentaram na mesa com os dois, ele sentou na mesa com o Messias e tomou ali a ceia, que é um jantar após as 18 horas. Simples assim. Então, tem outra passagem aqui também, em João 6,70. Abra sua Bíblia aí, em João 6,70. Olha o que está dizendo aqui.
Na minha está assim. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12. Jesus falou assim: eu não escolhi vocês 12, os 12. Aí ele fala assim: um de vós é um diabo. Um de vós é um diabo. Quantos diabos existe? Quanto, de acordo com o entendimento do sistema religioso? É muitos, eu estou dizendo diabo. É muito ou é só um? Quantos Satanás caiu do céu? É muito ou é só um? Por que eu estou dizendo isso? Porque em Hebreus 2,14, ali um diabo foi aniquilado. Lá em Apocalipse, fala de Satanás. Aqui está falando de... Jesus chamou Pedro de Satanás e chamou Judas agora de diabo. E aí? Qual é o entendimento que Jesus tinha acerca desses dois personagens, desses dois apóstolos aqui? Era o mesmo que nós em graça conhecemos. É adversário, é aquele que vai contra a palavra de Deus, contra alguém, contra esse é adversário. Satanás é aquele que acusa, é Satanás, aquele que contra é adversário, é o diabo. Dentro da cultura judaica, eles entendem assim. Eles não vê, Jesus não vê, não estava vendo aqui Satanás, diabo, caindo do céu. Ah, eu via Satanás cair do céu como um raio. Satanás que ele viu cair do céu. Uma hora, nós já temos vídeo aqui no canal falando acerca desse assunto. Mas nada mais é do que pessoas, literalmente, não ser invisível. Não era ser invisível. Né? Então, nós já falamos dessas duas passagens aqui, então nós já podemos voltar lá para Apocalipse 2, né? Apocalipse 2, 12. Agora fica mais fácil, né? Então, quem seria aqui em Apocalipse 2, do 12 ao 17, quem seria aqui Satanás? Quem seria? Você já sabe? Vamos ler de novo aqui? E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Apocalipse 2:13. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, está o trono do adversário, está o trono do acusador. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Foi morto, ou seja, olha aqui, foi morto, ele não morreu morte natural, não, alguém matou. Então, esse alguém já, né? Aqui a Bíblia não fala quem que é. Onde Satanás habita. Quem é esse Satanás aqui? É um ser invisível? Não. Porque se fosse um ser invisível, ele não necessitaria de moradia, não precisaria de trono. Aqui está falando de algo literal. Né? Continuando. Apocalipse 2,14. Mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tens lá o que seguem as doutrinas de quem? Doutrinas de Balaão. Há um Satanás aqui, ó. Doutrinas de Balaão. Ia contra as doutrinas de Deus. Vai contra as doutrinas do Senhor. O qual ensinava Balaque, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço, olha aqui, a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse, ou seja, isse após outros deuses. Aqui já encontramos aqui, né, um diabo aqui, um Satanás aqui, né? Então vamos continuar lendo aqui.
Apocalipse 2,15. Assim tens também os que seguem, olha aqui, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Satanás aqui. Tudo ali, ó. O trono deles ali, eles habitam ali, ó. É o trono deles. O que eu aborreço. O que eu aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra eles. Em breve virei a ti e contra eles. O qual e batalhei com a espada de minha boca, ou seja, com a palavra. Satanás aqui, abençoado, era as doutrinas contrárias às doutrinas de Deus. Era essas pessoas ali que ensinavam contra a doutrina de Deus. Está muito claro aqui. Muito claro aqui. Espero que fique claro assim para você. Não adianta você pegar, não, isso aí é o diabo, literalmente, porque não é. Não é assim. Esse Deus que o sistema religioso prega é um Deus covarde, um Deus mau. É um Deus muito mau. E de acordo com a palavra ali, se você ler a Bíblia atentamente, você vai ver maldade nas pessoas e Deus falando, eu nunca mandei fazer isso. Eles dizem que Deus mandou Abraão sacrificar seu filho. Deus falou que nunca mandou ninguém fazer isso. Em Jeremias, eu não lembro aqui agora de cor. Então, abençoados, o sistema religioso, se você tirar o din-din deles, já era, acabou, não subsiste mais. Por que praticamente quase em todas as ruas aí você vê um templo? Eu vou abrir uma igreja aqui, igual abre um comércio. Porque é um comércio. É um comércio. Por dinheiro ele faz praticamente quase de tudo. Exatamente. Quase de tudo. Se você falar para alguém ali para pregar sem nem um centavo, o pastor ter que trabalhar para o seu sustento, você pode esperar que vai, quanto Satanás você está endemoniado, você está endiabrado, está com a pomba gira, está com... vai vir um caminhão de pedra sobre você. Eles não querem trabalhar. Tem muita gente na fila aí esperando para ganhar um cargo ali, para viver do seu dinheiro, do seu salário, do seu suor. A palavra de Deus fala aquele que não quer trabalhar também não coma. Mas, infelizmente, o povo desconhece e desobedece a palavra de Deus, fica aí sustentando esses cães gulosos que estão por aí, vivendo aí do suor das pessoas. Eu não estou falando isso daqui, não é para te ofender, não. Porque tem hora que a gente tem que descer o chicote mesmo. Eu estou falando isso para te abrir o olho. O próprio Jesus, ele mesmo deu uns para apóstolos, pastor, ele mesmo. Quem quer que seja que hoje fala que é apóstolo, é pastor, é padre, está errado. Jesus falou a ninguém chamar de mestre na terra, porque só há um mestre. Só. E para terminar aqui, eu quero fazer a leitura aqui, né? Acerca a origem, acerca dos nicolaítas, né? Os nicolaítas. Grupo denominado nicolaíta participava de uma seita que procurava difundir ensinos contrários ao evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. O objetivo era corromper as doutrinas das igrejas e perverter
os costumes já existentes. Esse era o Satanás de Apocalipse 12, Apocalipse 2, do 12 ao 17. Os nicolaítas, eles pervertiam o evangelho de Cristo. Talvez você esteja falando, então, esses pastores que estão aí pervertendo aí o evangelho de Cristo também é um Satanás, é o diabo. Não se ofenda, não. Porque é contra a verdade. É contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa e eles falam que é outra. Lá em João 10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eles falam que é o diabo. Você vai lá em Hebreus 2,14. O diabo foi aniquilado. Eles falam, não, tem diabo. Romanos 6,3 fala que todos quantos foram batizados na morte, eles estão batizando nas águas ainda. E João Batista mesmo falou para Jesus, eu que careço ser batizado por vós, e vem vós a mim. Jesus falou, deixa por enquanto. E depois, todos que nascem após a ressurreição do Messias, já nasce batizado perfeito. Não a nossa carne, que ela nunca fica perfeita, ela nunca se aperfeiçoa. A nossa carne não, mas o nosso espírito é perfeito, independente de quem quer que seja na face da terra, está perfeito, querendo ou não. É assim que funciona. E no estalar de dedo, ó que nós fechar os olhos aqui, nós vamos estar de frente com o Pai, com o corpo igual ao dele. Só que a religião não fala disso. A religião prega outras coisas, prega contra os ensinamentos. Pega o Apocalipse e fala, ó, aplica em nós hoje. Ó, Jesus está voltando. Aí você vai lá em Mateus 10, 23, Jesus está falando lá para os seus discípulos que eles não percorriam toda a cidade de Israel, ele ia voltar. Uai. Se o Jesus ainda vai voltar no futuro, como são ensinados por aí, então Pedro, Tiago, João, Paulo, e deve estar por aí em algum canto ainda. Jesus diz, lá em Mateus 16, 28, Jesus fala, alguns dos que aqui se encontram, de modo algum provará a morte até que veja vir o Filho do Homem. Pronto. Então deve estar por aí alguém, em algum lugar. Então essas pessoas pregam contra o evangelho de Cristo. Essas pessoas nada mais é do que o mesmo que está acontecendo aqui com os nicolaítas. Simples assim. Simples assim. Mas a religião complica. Ok? Espero que tenha gostado aí. Se essa mensagem foi boa para você, edificante, curta, compartilha, se inscreva no canal. Manda aí para seus grupos familiares. Deixa aí nos comentários o que vocês achou. É muito importante a participação de vocês. Graça e paz, graça e paz.